Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros da Bíblia. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o livro de Judas, não é? Um livro assim, muitos ensinamentos profundos. E deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui no canal. E o tema central do livro de Judas é a defesa da fé contra os falsos mestres e doutrinas enganosas. O autor chama os cristãos a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos, como diz Judas 1:3, denunciando pessoas que transformavam a igreja, a graça de Deus, em uma desculpa para o pecado. Judas não fala apenas de comportamento errado, mas da corrupção do coração e da destruição espiritual que o afastamento da verdade gera. Ele usa exemplos do Antigo Testamento, como Caim, Balaão e Coré, para mostrar que o juízo divino é certo sobre aqueles que distorcem a verdade. Assim, Judas nos lembra que o verdadeiro evangelho exige fidelidade, vigilância e santidade, mesmo quando o mundo ao redor se entrega à imoralidade e à mentira. E o livro de Judas, ele tem uns versículos chaves, que Judas capítulo 1, versículo 3, que é o clamor do autor. Exorto-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. E outro versículo marcante desse livro é Judas capítulo 1, versículo 20 e 21, onde ele encoraja os fiéis: edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E o encerramento em Judas 1, 24 e 25 é uma das doxologias mais belas de toda a Bíblia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Esses versos resumem a essência da carta, que é um chamado à perseverança e uma declaração de confiança na fidelidade de Deus. E o livro de Judas, ele possui apenas um capítulo, mas a sua estrutura ela é poderosa. Nos versículos 1 até o 4, Judas introduz a sua saudação e o motivo da carta, que é a defesa da fé contra os falsos mestres. Do versículo 5 até o versículo 16, ele apresenta exemplos de juízo trazido do Antigo Testamento, lembrando os israelitas rebeldes, os anjos caídos, Sodoma e Gomorra, para mostrar como Deus trata aqueles que se desviam e distorcem a verdade. Nos versículos 17 até o 23, ele exorta os cristãos a manterem-se firmes na fé, orando, edificando-se espiritualmente e tendo compaixão dos que estão vacilando. Finalmente, nos versos 24 e 25, Judas conclui com uma poderosa adoração, reafirmando que só Deus pode guardar os seus de tropeçar. É uma carta curta, mas repleta de intensidade espiritual e de alertas eternos sobre o perigo da apostasia. Então, o autor, Judas, ele se identifica logo no início como Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que indica que possivelmente Judas é irmão de Jesus, mas que por humildade ele quis apresentar os ensinamentos de Jesus. E o contexto da cidade e do tempo de Judas é o mundo greco-romano do primeiro século, quando
as comunidades cristãs ainda estavam se espalhando rapidamente, mas ainda eram vulneráveis a muitos ataques. E a carta não é dirigida a uma cidade específica, a uma pessoa, mas ele reflete a realidade das igrejas da Ásia Menor e da Palestina, onde a influência das filosofias helenísticas, né, que são as filosofias gregas, e os ensinamentos gnósticos começavam a distorcer a mensagem do Evangelho, que negava que Jesus passou pela condição humana. Era uma época em que os cristãos se viam sob pressão cultural, moral e espiritual. E Judas escreve justamente para fortalecer a resistência contra essa contaminação. A mensagem é universal. Em qualquer cidade, em qualquer tempo, os seguidores de Cristo devem permanecer fiéis à verdade e não negociar a sua fé diante das seduções do erro. E isso, essa carta de Judas não é apenas para aqueles, mas também para nós, no nosso tempo contemporâneo, para aqueles que escolheram permanecer na verdade. Porque ainda há falsos mestres em nosso tempo, distorcendo a verdade do Evangelho. Há pessoas que se entregam realmente dentro, infelizmente, das nossas igrejas ao erro. Mas o livro de Judas mostra claramente exemplos de que o juízo divino virá sobre aqueles que distorcem a verdade. E que quanto mais o tempo passa, mais difícil é se manter puro na sã doutrina e na verdade. E aí, gostou desse conteúdo? Aprendeu mais sobre essa carta de Judas? Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque essa participação é muito importante para nós nos vídeos. E no próximo vídeo, enfim, chegaremos ao último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, e até o próximo vídeo.